Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai continuar com a nossa aula da semana passada, onde a gente está falando sobre o tipo textual dissertativo, argumentativo, mas a gente já está focando em um gênero textual que pertence a esse tipo, que é o artigo de opinião, né? Na semana passada a gente começou com a leitura de texto, hoje a gente já vai produzir o nosso texto. Vamos lá. Bom, a gente viu que o artigo de opinião é um gênero textual que está dentro do tipo dissertativo argumentativo, não é? Por que dissertativo argumentativo? Para a gente relembrar. Porque, como o texto dissertativo, ele vai dissertar, ele vai analisar um ponto, uma ideia, não é? Ele vai discorrer sobre aquilo, ou seja, ele vai desenvolver é, a sua fala sobre um ponto, uma ideia, um fato. E ele é argumentativo porque ele também vai expor uma opinião. Não necessariamente essa opinião ela vai ser exposta de uma forma pessoal, como eu penso isso, eu acho isso, na minha opinião. Não assim. Essa opinião ela vai ser colocada em forma de argumentos, ou seja, o autor do texto ele vai mostrar informações, fatos sobre aquele assunto que vão conduzir quem está lendo o texto a concordarem ou discordarem sobre ele, sobre aquele texto, sobre aquele assunto, não é? Por exemplo, se eu vou falar sobre um determinado assunto, se eu for falar sobre astronomia, por exemplo, e eu vou falar sobre Plutão, que deixou de ser planeta, não foi? Foi reduzido, não é mais um planeta, faz um tempo já. Daí, de acordo com os meus argumentos, eu vou, por exemplo, eu posso falar sobre vários motivos pelo qual existem outros planetas menores, existem outros planetas pequenos que são considerados planetas, e assim ir levando o autor a perceber que a minha opinião é que Plutão, mesmo sendo pequeno, deveria ser considerado um planeta. Ou eu posso dizer que, por estar muito longe, por falta de dados mais apurados, pelo tamanho que é muito menor do que os outros planetas, Plutão realmente deve ser considerado numa escala menor, não um planeta, por exemplo, porque os outros são maiores. E a partir desses argumentos eu posso levar o leitor a perceber a minha opinião de que eu concordo com essa decisão, né? Plutão não é planeta. Dá para entender como os argumentos, mesmo que eu não diga eu acho, eu penso, com as informações apresentadas no texto, a gente consegue mostrar o que a gente pensa sobre aquele assunto, não é? Aqui tem uma forma bem interessante, ó. Para ligar as ideias de um artigo, no caso artigo de opinião, usamos os chamados operadores argumentativos, que são palavras ou expressões que indicam, entre outras relações, oposição. Por exemplo, quando eu falo quando eu solto uma informação no meu texto e logo depois eu digo, entretanto, eu já estou dando uma ideia de que aquela próxima frase, aquela próxima construção de texto vai ser uma oposição. Então, quando eu utilizo essas palavras, mas, contudo, entretanto, por outro lado, a gente está dando a ideia de que o que a gente vai falar a seguir é de oposição, tá bom? Que a gente está se opondo à ideia que a gente falou antes. De acréscimo, além disso, aliás, por exemplo, se eu estiver usando o exemplo que eu dei agora há pouco, Plutão foi desconsiderado planeta devido ao seu tamanho. Além disso, é um planeta que. Aliás, não é um planeta, como é que eu posso chamar Plutão? Ah, tá. Acabei de pesquisar que Plutão é um planeta anão. Então, além disso, Plutão é um planeta anão que está
consideravelmente distante do Sol, dificultando assim, não é? A pesquisa sobre ele, a coleta de dados sobre ele. Portanto, concluindo, portanto, dessa forma, Plutão não é considerado um planeta. Viram? Usando essas palavras, eu vou passando essas ideias. Por outro lado, ainda é considerado um planeta anão. Então, utilizando essas palavras aqui, a gente vai ligando as ideias que a gente está construindo, ligando os argumentos que a gente está construindo no desenvolvimento do nosso texto. Tá bom? Só lembrando, o artigo de opinião, ele precisa ser escrito de forma objetiva, impessoal. Quando eu digo objetiva e impessoal, objetiva a gente já sabe. Uma linguagem objetiva é aquela, por exemplo, que não utiliza de forma alguma a linguagem poética. Tá bom? A linguagem poética ela é super subjetiva, utiliza as palavras em outros sentidos que não os dele. Mas na linguagem objetiva, que é o que a gente precisa utilizar no artigo de opinião, a gente vai estar utilizando uma linguagem direta. As palavras elas vão ter o seu significado mesmo, próprio. Impessoal é porque a gente não vai ficar falando eu acho isso ou eu penso aquilo, tá bom? A gente não coloca essas marcas, a gente escreve utilizando a terceira pessoa, tá bom? Outras dicas, Redija um artigo de opinião que expresse suas opiniões sobre o modo como a geração de hoje se comporta. Também, escreva na estrutura de um artigo de opinião, tem que ser elaborada uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão, de acordo com o que você já aprendeu, tá bom? E tem que ter um título. O artigo de opinião, ele precisa, isso faz parte dele, tá bom? Ter um título. A linguagem, como eu acabei de falar, em terceira pessoa, tá bom? Impessoal e objetivo. De acordo com o nosso texto que a gente viu na semana passada, vocês já destacaram a tese desse texto, não é? O que é a tese desse texto? É sobre o que o texto está falando. A gente só consegue fazer um artigo de opinião, assim como qualquer outro texto dissertativo, argumentativo, se a gente ler sobre o assunto. A gente não pode fazer um texto desse tipo sem ter um embasamento, sem ler, sem procurar informações sobre o assunto. Então, para a gente conseguir destacar a tese desse texto, a gente precisa ler o texto. Nesse texto ele faz uma comparação, não é, dos usuários de computadores com formigas. E ele fala sobre uma prática que era das formigas levarem para dentro do formigueiro gotículas de veneno, né, do inseticida, pensando que era comida. Da mesma forma, ele diz que ele faz essa comparação, essa analogia com os vírus de computador. Olha, todo vírus de computador adota um truque semelhante, né? Ele faz essa comparação falando de que a gente acaba às vezes caindo nessa armadilha de pensar que é uma coisa e acaba pegando um vírus no computador que deixa o usuário desprotegido, sem segurança nenhuma, não é? Então, a tese dele sobre o que ele está falando é justamente sobre segurança na internet, não é? A tese dele é de que as pessoas precisam melhorar a sua segurança online para que não caiam em fraudes ou para que não peguem esses vírus de internet que possam deixar o computador desprotegido e as informações desprotegidas, não é? Então agora, seguindo essas diretrizes, essas informações,
Eu vou mandar um texto para vocês, tá bom? Com um assunto. E a gente vai construir o nosso artigo de opinião de acordo com aquele assunto do texto, tá bom? Aqui a gente já aprendeu a tirar as ideias principais, destacar a tese, né? Perceber como é a introdução, o desenvolvimento, os argumentos. Agora vocês vão produzir um artigo de opinião de vocês. Vocês podem usar esse texto aqui que eu já enviei na atividade passada como base, como um modelo para vocês construírem a de vocês. Claro que o de vocês vai ter o jeito de vocês, não precisa ser desse jeito aqui, tá bom? Mas o texto que eu vou mandar, que é esse aqui que fala sobre consumismo, tá bom? Vou também mandar essas dicas aqui que eu estava lendo junto com vocês para a construção do artigo de opinião, tá bom? E, gente, qualquer dúvida é só falar no privado, tá bom? A gente tira essas dúvidas. Então, vamos praticar, vamos construir esse artigo de opinião. Lembrem-se da estrutura do texto, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, de destacar aqui, ó, no texto que vocês vão ler, de destacar argumentos para vocês colocarem no texto de vocês, de por que é errado ser consumista ou do porquê vocês acreditam que isso pode ser bom para a economia, enfim. Vocês vão falar sobre o que vocês acham, tá bom? Mas façam um texto utilizando esses argumentos. Leiam esse texto aqui mais de uma vez, se necessário, para vocês terem essas informações quando forem escrever, tá bom? Então, tchau, tchau. É isso e qualquer coisa é só falar, tá? Tchau.